atrás. Nós estamos em alguns temas, né? O tema de desafiados. Falamos alguns dias atrás sobre o desafio a preparar a próxima geração. Ouvimos recentemente também uma Mirtz falando sobre desafios de oração. E hoje nós vamos ouvir, na verdade, né? Não vamos falar, vamos ouvir sobre um dos desafios dessa igreja, a igreja do século XXI também, é de continuar anunciando o Evangelho. Eu sempre gosto de falar, irmãos, independentemente que a igreja às vezes constrói, a igreja tem uma estrutura, mas a igreja não foi chamada para fazer estrutura. O chamado inicial da igreja não é esse. O propósito inicial da igreja não é fazer obra social, ainda que possa até ter, né? Possa até ter, até fazer parte, né? O propósito da igreja na terra é de anunciar o Evangelho, boas novas de salvação, né? Essa coisa de igreja com coisa de coach, né? Essa igreja de igreja com um negócio de terapia, né? Ainda que possa ter, mas o propósito inicial da igreja não é esse. O propósito da igreja é anunciar o Evangelho. E às vezes a gente precisa recordar os nossos primórdios, né? Verificar as nossas bases, aquilo que nos trouxe até aqui, né? Para que a gente possa continuar caminhando na direção certa e não desviar diante dos atalhos que a vida ou que os caminhos que estão à nossa volta podem nos proporcionar, né? Então, uma das coisas que nós devemos pensar como igreja, tanto obreiros como departamentos da igreja, o propósito central da igreja é de anunciar o Evangelho, falar de Jesus para as pessoas que estão aí. Aí você vai me dizer, pastor, mas estamos no século XXI, tanta gente aí, tantos meios de informação. Será que tem alguém que não conhece Jesus? Irmãos, nós ficamos assustados, né? Eu estive em alguns lugares fora do país, em lugares grandes centros avançados, que você não escuta Jesus não, muito menos coisa de igreja, né? Então as pessoas estão muito alienadas e nós, aqui que temos esse privilégio, devemos pensar nisso, né? Falar de Jesus para um vizinho, falar de Jesus para um amigo, falar de Jesus para uma pessoa que às vezes serve outra religião, apontar o caminho, apontar Jesus, apontar o céu, né? Então isso aqui é para mim e para você, e às vezes a gente precisa recordar. Tenho certeza que Deus certamente tem uma palavra de orientação para nós nesta noite. Pode vir para cá, Tiago. Senhor Deus, nós queremos ser gratos, porque mais uma noite o Senhor nos deu a oportunidade de poder contribuir na tua casa. Senhor, muito obrigado por esse privilégio, por o Senhor ter nos abençoado, ó Deus, e também, Senhor, com as mãos abençoadoras, nós também estamos lançando esta semente de fé em uma terra que é fértil. Sim, Senhor, nós acreditamos nisso, que a tua obra é uma terra fértil, e nós queremos pedir, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor multiplique a oferta deste irmão, desta irmã, que o Senhor abençoe, meu Deus, de uma maneira poderosa este dízimo, ó Deus, esse desafio, meu Deus, que os teus filhos têm trazido na tua casa. Senhor, abençoa de uma maneira especial. Nós queremos consagrar, Senhor, estes valores para que venha a ser bem aplicado na tua obra, meu Deus, em nome de Jesus. Pai de amor, nós queremos também nesta noite, na oportunidade que nós temos de ouvir ainda a tua palavra, nós queremos pedir que mais uma vez o Senhor fale conosco, trazendo a instrução nesta noite, ó Pai, que está na incumbência do teu servo Diácono Wagner. Senhor, abençoa a sua vida, faça-o lembrar de tudo aquilo que o Senhor tem e quer falar com cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, que ao cabo deste ensino nós possamos sair daqui melhores do que entramos, para a glória e para o louvor do teu nome. Nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Amém.
Amados irmãos, aceita a paz do Senhor Jesus? Amém. Pode se sentar. Os irmãos, quando sentam, abra vossas Bíblias no livro que escreve Isaías, no capítulo 61. Como foi dito aqui, eu quero agradecer a Deus pela oportunidade e pelo pastor. Glória a Deus. O desafio de nós passarmos para a próxima geração no evangelismo, o Evangelho, as boas novas. Quero fazer algumas considerações, primeiramente, e eu quero começar nesse texto, tendo como base bíblica Isaías, no seu capítulo 61, o versículo 1 ao 4, que diz assim: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável ao Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, e a consolar todos os tristes, e a ordenar acerca dos tristes de Sião que lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chame árvore de justiça, plantações do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os anteriormente destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém, irmãos? Esse texto vem falando, Isaías, inspirado pelo Espírito Santo, vem proclamando a vinda do Senhor Jesus. Na realidade, Jesus é o nosso modelo. Jesus é o que nós devemos seguir. O desafio de nós prepararmos para a próxima geração, o que nós vamos deixar para a próxima geração? O principal na igreja que foi levantado foi que nós fôssemos apregoador da palavra, apregoador do Evangelho das Boas Novas. Isso é uma grande comissão, dado que o pastor, na palavra introdutória, vai nos dar que Mateus 28, 19 vai falar isso. Marcos, no seu capítulo 16, 15, também vai falar isso. E Lucas 24, 47, 48 também vai falar isso. Base que Isaías já vai nos dizer, e se você reparar no versículo 4, ele vai falar algo interessante. Ele profetizando aproximadamente 750 anos antes de Cristo, ele já vem profetizando a dificuldade que é da geração não tomar cuidado, essa nossa geração não tomar cuidado de levar para as próximas o ensinamento como Cristo, que é o modelo, vai se perder. Porque se você olhar no versículo 4 de Isaías 61, vai dizer assim:
e edificarão os lugares antigamente assolados. Restaurarão os anteriormente destruídos e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Então quer dizer o quê? Que a geração, se a gente não tomar cuidado, a geração vai... Essa geração que está vindo agora, se nós não ensinarmos no caminho que eles devem seguir, vai ser destruído como destruiu aqui. E falo que Jesus é o modelo. Por quê? Porque lá em Lucas, no seu capítulo 4, e aí, peço ao irmão para ler para mim, no Evangelho que escreve Lucas, no capítulo 4, do 16 ao 19. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, a sinagoga. Levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito Santo do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, anunciar o ano aceitável do Senhor. Glória a Deus, né? Está vendo? Isaías vai profetizar. Por isso que Jesus é o modelo. Porque ele, quando ele chega, ele vem perguntando. Ele vem dado na sinagoga, ele vai falar. Então ele é o modelo. Ele que nós devemos seguir. A grande comissão é dada em Mateus 28, 19. Como foi falado, é a grande comissão. O que é a grande comissão? É levar o Evangelho, é levar a palavra. E nós temos que, como Cristo, para nós é exemplo, nós também temos que ser exemplo para a próxima geração. Tudo que nós falamos aqui, nós temos que praticar. Se nós não praticarmos, e esse é o maior desafio na preparação para a próxima geração, é nós dar o exemplo. Porque se a gente não dá o exemplo, não tem como. A gente pode falar, mas se a gente não dá o exemplo, o ídolo do Senhor não é um mandamento. Vocês sabiam disso? Muita gente pensa que é mandamento, mas o ídolo do Senhor é um mandamento. O ídolo do Senhor é uma ordem. Se você ler Mateus 19, Marcos 16, 15, fazendo favor, Marcos 16, 15. Outro também abre Lucas 24, 47 e 48, fazendo favor. Eu vou falando assim, a coisa é, vocês sabem, né? Mateus, Marcos, Lucas e João é evangelho, né? São os evangelhos, os 4 evangelhos. Mas eu vou, né? Que eles escrevem inspirados pelo Espírito Santo. Toda a palavra que aqui é inspirada pelo Espírito Santo. O autor, os livros são tudo inspirados pelo Espírito Santo. Então, eu vou falar assim, Isaías, é o livro de Isaías, tudo, mas eles escrevem, mas é o Espírito Santo que foi. Lembra também Marcos 16, 15? Então, é o ídolo. É ídolo. Não é mandamento. É uma ordem. Então, Jesus dá essa ordem para nós, para todos. Tem uma preparação, e eu queria também ler. Nesse caso aí é 2 Reis 7, 3, 9. Essa situação, a Síria vai cercar Samaria. E tem 4 leprosos, pelo mandamento do povo de Deus, dado a Deus a Moisés, quem era leproso não podia ficar na cidade, então eles estavam fora. Mas eles são cercados. Samaria é cercada, né?
coisa interessante. E cabe a nós, nesse caso. Amém? Alguém pode olhar livro para nós também? 2 Reis 7, capítulo 7, versículo de 3 e o versículo 9. Ou direto também. O pastor de Petrópolis estava entrando da porta, os pais disseram aos outros, para que estaremos nós aqui até o menos, disseram entrando na cidade, a fome na cidade, e morremos aí. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e demos conosco no arraial, no Sírio, nos deixe viver, viveremos, e se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial do Sírio. E chegando à entrada do arraial do Sírio, eis que não havia ali ninguém, porque o Senhor fizeram vir do arraial do Sírio ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército de maneira, que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel armou contra nós os reis dos Eteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Eles se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as tendas dos seus cavalos, dos seus jumentos e o arraial, com cavalos dos seus jumentos e o arraial começaram, fugiram para salvarem a sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram, beberam, tomaram dali prata e ouro, e vestes de couro, e esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda, e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram um para o outro: não fazemos bem este dia de boas novas, de nos calamos e esperamos a luz de manhã, algum mal nos sucederá. Pelo que agora vamos e anunciemos a casa do rei. Glória a Deus, né? Esses 4 leprosos, por si só, a palavra já diz o que está acontecendo aqui. Os leprosos não podem entrar na cidade, mas lá no arraial das Sírias eles podem. Por quê? Porque aqui no povo de Deus tem uma lei, que era leproso não pode, dado a lei de Moisés, eu não vou falar disso, vou falar focado no evangelismo, na participação do evangelho. Então o que acontece? Mas lá no arraial da Síria eles vão, e Deus destrói lá o pessoal, quer dizer, destrói sim. Põe jurisdição lá no ouvido deles, eles acharam que os egípcios, que Israel tinha se preocupado com os egípcios, com outros para destruir eles. Eles correm e deixam tudo lá. E, enquanto Samaria está passando fome. Samaria está assolada, a ponto de vender, como diz, bosta de pombo, um monte de coisa. Mas deixa isso aí ser outra coisa. Então o que acontece? Eles, os 4 leprosos, vai lá, sai comendo, mas aí cai na consciência deles. Eles que não podem entrar na cidade de Samaria, eles não podem, o que acontece? Mas eles vão anunciar ao rei. E o diferente é nós. No Evangelho, nós somos assim, a gente estava mortos, nós estávamos leprosos, de onde Deus tirou nós. Agora
E aí sim, nós começamos a falar do preparo da próxima geração. Nós temos que ser o exemplo. E nessa preparação para a próxima geração, tem 3 coisas que, não tem como a gente não falar. Nós temos que ser 3 coisas: fé, oração e palavra. Essas 3 coisas a gente tem que passar para a próxima geração. Mas para a gente passar para a próxima geração, nós temos que ter isso também. Pelo menos buscar, né? Porque é Deus que dá. É Deus que dá essa situação. É Deus que capacita. Então você tem que buscar. Para você pegar e. Primeiramente, nascer um homem ou uma mulher de fé. Fé que move montanhas. É difícil. Mas nós temos que ser. Primeiramente, passar para essa próxima geração que vem, ser um homem de fé. Em Gênesis, no seu capítulo 15, versículo 3, alguém lê para nós, por favor? Porque nós precisamos ser fé, porque nós precisamos ter um olhar diferente. Não tem como a gente. É a mesma coisa, se você sai aí anunciando, você vai ver muitos assim: olha, aquele lá não tem jeito mais. Aquele homem não tem jeito mais. O seu olhar é diferente, o homem de fé é diferente. Aquela pessoa que está nas drogas, você não vai achar. Você vai olhar e vai falar: muitos não falaram, mas pelo olhar da fé você vai falar que sim, ele tem condições. Gênesis? 15:3. Capítulo 15, versículo 3. Disse mais Abraão: Eis que não me tens dado os filhos, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. Então, esse aí, Abraão está conversando com Deus, e ele é o servo dele que vai herdar a herança de Abraão, mas Deus vai animar ele, vai falar para ele assim: ó, não é teu servo não, é da sua semente que você vai ter. Resumindo, Abraão acreditou. Nem mesmo que ele foi dar um jeitinho, mas ele não acreditou. Vocês conhecem a história, ele veio Isaac. Mas antes veio Ismael. Mas ele é considerado pai da fé, porque ele acreditou. Por que ele é pai da fé? Porque quando ele foi sacrificar Isaac, entendeu? Ele foi mesmo para sacrificar. Deus que não permitiu. Ali ele reconheceu. Por isso que ele foi reconhecido como pai da fé. Gênesis 22, no seu versículo 1, 1 e 2. Então nós temos que ser um homem de fé. Sem fé, não tem como a gente caminhar. Porque se você não tiver o olhar espiritual, se tiver uma fé que move a montanha, você não vai conseguir fazer nada. E aconteceu depois dessas coisas que provou Deus a Abraão e disse: Abraão, ele disse: eis-me aqui, e disse: toma agora o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece ali no holocausto sobre uma das montanhas que eu te dei. Aí Abraão 14, versículo 14, versículo 13 e 14. É o que eu estou falando para vocês. Então levantou Abraão os seus olhos e viu um carneiro atrás dele, travado pelos seus filhos no mato. Então Abraão tomou o carneiro e ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. Chamou Abraão o nome daquele lugar: o Senhor proverá. Por isso diz até hoje: no monte do Senhor se proverá. Então, e ela falou de Deus. Então, é isso que eu disse. Mas, resumindo, nós temos que ser um homem passar para essa geração, ensinar essa geração que está vindo,
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. O 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Tá. Então é preciso a gente ter fé. Até porque, sem o Espírito Santo, sem Deus, nós não vamos conseguir fazer nada. Então nós devemos passar isso para as próximas gerações. Mas sendo um exemplo. Então a fé vem de nós primeiro. Sendo um exemplo. Romanos 1,17, fazendo a favor. Irmão, hoje vocês vão ler bastante, viu? E outro irmão, 10,17. Romanos 1,17 e Romanos 10,17. Visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé e fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Tá vendo? Então não tem como, né? E o 10? De sorte que a fé é o pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então, lembra que eu falei? São 3. Primeiro é fé, oração, né, e palavra. Então, mais ou menos eu estou resumindo. Então, esse que eu preciso. Nós precisamos ser um homem de fé, uma mulher de fé. Para passar para a próxima geração e ensinar a próxima geração o que é fé. E não é fácil, mas o que os outros não vê, certo? O seu olhar vai ver. Através do Espírito Santo. E vai agradar ao Senhor. Porque quando você tem a fé acreditando que Deus vai fazer, glória a Deus. Mas muitas das vezes, no tempo de hoje, é difícil, sabe por quê? Porque nem sempre a nossa fé vai passar a vontade de Deus. Tem isso também. E aí, se passar a vontade de Deus, nunca vai passar a vontade de Deus. Então, a nossa fé tem que ser firme, mesmo nas adversidades. Em Hebreus mesmo, no capítulo você vai ver lá vai falar, no versículo posterior e anterior, no versículo, vai falar que teve alguém que teve alguns esperaram pela fé e não conseguiram. Como Moisés, ele não entrou na terra prometida, então, mas nós precisamos ter fé. O outro é um homem de oração e mulher de oração. A gente tem que passar para a geração que está chegando aí, um homem de oração. E aí, eu vou falar, eu vou dar um exemplo com homens, eu vou fora da Bíblia e depois eu vou
outros tantos que nós no Betesém, se você for olhar, a vida de Jesus foi de oração. Então nós também, como ele é exemplo, nós também temos que ter uma vida de oração para passar para a próxima geração. Esses homens, segundo o relato que eu falei, segundo o relato, eles costumavam orar Gênesis 31, que é dar-me um filho. Aliás, deixei lá. Em Gênesis, no seu capítulo 31, primeiro diz assim: vendo Raquel que ele não dava filhos a Jacó, teve Raquel inveja de ver sua irmã, e disse a Jacó: dai-nos filhos, senão eu morro. Aliás, eles oravam dizendo assim, igual Dom Clemóncio dava assim: Senhor, dai-nos almas para a história, ganha a Escócia. Eles costumavam orar desse jeito. Eles tinham amor pelas almas, né? E que falar de 1 Samuel, no seu capítulo 1, no versículo 2. Ana, todo mundo sabe, Ana orou pelo filho, né? Mas tem algo interessante de Ana, mulher de oração. Por quê? Porque o nome Ana significa graça. E ela teve graça mesmo. As ações de Ana foram graça. Graça para orar, graça para jejuar, graça para suportar, graça para congregar. Muitas vezes, né, qualquer coisa, ó, graça para fazer votos, graça para alcançar esse mel e graça para devolver. Tudo isso aí foi graça. Porque se ela não tivesse orado, ela não ia suportar. Paulo diz nas cartas que, passando para a próxima geração, que é Timóteo, no seu 1 Timóteo, no seu capítulo 4, no versículo 8, vai dizer, primeiro Timóteo, capítulo 4, versículo 8, que diz assim, ó: porque o exercício corporal para todos aproveita, mas a piedade para todos, para tudo, é proveitosa, sendo a promessa da vida presente e da que há de vir. O que ele Paulo está fazendo aqui? Orar, a oração, a parte material do corpo, é bom. Mas orar espiritualmente, você tem a vida eterna. Paulo está falando isso aqui. Quanto mais você ora, vai ser bom para o seu corpo. Mas o que há no vir é melhor ainda, que a vida eterna. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Pastor, você quer falar alguma coisa? Não? Quem quiser? Ou alguma colocação? Não, pastor, você também, se quiser. Então, um homem de fé, um homem de oração, passar para essa geração, amor pelas almas. Essa geração que vem, o amor pelas almas é fundamental. E se a gente não tiver amor pelas almas, também entre nós mesmos, mas principalmente passar o amor. No entanto, se a gente for falar, todo mundo sabe. O exemplo é João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5 a 8. Fazendo favor. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. Glória a Deus. Então, pode ir. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios.
Porque apenas alguém morrerá por alguém morrerá pelo justo, pois poderá ser que, pelo bom, alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. 5:8, né? Tá vendo? O amor de Cristo por nós. Nós temos que ter um amor pelas almas, por causa de Cristo. O Cristo é o exemplo, a gente tem que passar isso. Mateus 22, no seu versículo 37 a 40. Isso. E Jesus disse: Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus. Tá vendo? Por isso que nós temos que ter amor pelas almas. Isso é o mandamento do Senhor. Um dos primeiros, o segundo mandamento. Amar a Deus. Primeiro, amar a Deus por todas as coisas. E segundo, amar seu próximo como si mesmo. Então, as almas dele. Então, são a fé, oração, amor pelas almas. Agora, o preparo bíblico. Você precisa saber, pelo menos, uma base das Escrituras. Pelo menos tentar, e teológico. Porque para essa geração que vem, nós precisamos incentivar eles a estudar a palavra. Para os desafios que vem. Com tanta heresia que vai estar tendo, com tantos manjares que estão no mundo, você tem que incentivar eles a combater. Tantas coisas que entram na igreja, que você precisa combater isso. E só com a palavra, como eu tinha mencionado, a palavra que vai levar a gente que vencer o que está aí fora. O que os manjares aí de fora, que aparentemente parece que é bom, mas não é. É na palavra que a gente vai, então precisa ter preparo bíblico para isso. Isso, Isaías, no seu capítulo 5, no versículo 13 e 14. Isaías 5, 13 e 14. Isaías 5, 13 e 14. Portanto, o meu povo será levado cativo, por falta de entendimento, e os seus nobres terão fome, e a sua multidão se secará de sede. Por isso a sepultura aumentou o seu apetite, e abriu a boca desmesuradamente, e a glória deles, e a sua multidão, e a sua pompa, e os que entre eles folgavam, a ela desceram. Glória a Deus. Mas é o 13 e o 14 é a consequência. Quando não tem um preparo, não tem um entendimento básico da palavra, acontece no 14 que Isaías vem falando. O meu está escrito assim: o inferno grandemente se alegrou. Porque se você não tem uma base, é para lá que São Deus manda
verificar aqui as escrituras que especifica dele. João 5, 39. João 5,39. Examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Glória a Deus, né? Tá vendo? Então eu tenho dois exemplos, dois exemplos. 1 Crônicas 21, versículo 1 e o 14. Esse texto estava em 2 Samuel 24, mas esse de 1 Crônicas vai falar um detalhe que eu lembro. Não sei se na Bíblia é assim. 1 Crônicas 21, no seu capítulo 1. Tinha Manasse 12 anos de idade, quando Não, começou a é 1 reinar. Crônicas, capítulo 21, versículo 1. Então Satanás se levantou contra Israel e levou Davi a numerar Israel. Não, isso aí. E 2 Samuel 24 também é a mesma acontecimento, está contando a mesma história. Mas aqui é coisa que quem citou Davi a contar foi Satanás. Davi estava disperso nesse momento. Por quê? Porque ele sabe a palavra. E ele não estava ouvindo a palavra. Aí Satanás foi lá, sabendo que Deus, ele sabia que quem tinha dado a vitória a ele era Deus. Para que ele foi contar o povo? Tanto que Joabe no texto, Joabe vai falar para ele: Senhor, meu rei, você vai contar o povo? Conta não. Mas prevalece o rei, Davi foi contar. E isso é um perigo danado. Quando você não está disperso, não está na palavra, só aqui nesse acontecimento, nada, foi 70 mil que morreu. Rapaz, é muita gente. Se são inocentes ou não sei. Eu sei que a ação de Davi, que estava disperso, fez que 70 mil morreu. Entenda? Porque a gente precisa estar sempre. Eu não estou falando de ser um esperto na palavra, mas procurando que o Espírito Santo vai. Isso é muito importante. Passar para a próxima geração na palavra. Outro assunto também de Davi, eu dou 1 Crônicas 13, também. Fazendo favor. 1 Crônicas 13. Esse também, Davi vai buscar a arca e vai levar, ele fez um carro de boi, mas tem um detalhe interessante. Davi sabia como levava a arca. Mas ele quis fazer, ele estava fora, porque ele sabia, ele saiu fora. E por causa disso, entendeu? Usar também sabia. Mas o coração dele era para lá.
E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus sobre os seus ombros, pelas varas que nela havia, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor. Glória a Deus, está vendo? Davi sabia, mas ele estava dos pés. As argolas que tinha, em Êxodo 25, 14, 15, vai falar disso. Como deveriam os levitas, Deuteronômio 10, 8, também vai falar. Êxodo 25, Êxodo capítulo 25, versículo 14 e o 15. Êxodo capítulo 25, versículo 14, versículo 15. Então disse o Senhor a Arão: meterás os varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar por meio deles a água. Então tinha uma argola. Deuteronômio 10, capítulo 10, versículo 8. Era da tribo de Levi, que tinha que levar os levitas. Deuteronômio 10, 8. Deuteronômio 10, versículo 8. No mesmo tempo, o Senhor separou a tribo de Levi para levar a arca do concerto do Senhor, para estar diante do Senhor, para o servir e para abençoar em seu nome até o dia de hoje. Glória a Deus. Então, Davi sabia disso, ele tinha lido o Moisés, mas ele estava nos pés. Aí, por causa dessa situação, por mais que, não sei, 70 mil e mais um, foi. Eu não estava acreditando na palavra, eu estava olhando na palavra. Então, nós precisamos estar como base bíblica, preparo bíblico. Como que nós temos preparo bíblico? É lendo as escrituras, né? Até porque nós temos que ter intimidade com a palavra. Que aí a gente vai ter intimidade. Você, em hora de fé, oração e palavra, né, você vai ter intimidade com o Senhor, que é o principal para você ir. Isso você tem que passar o exemplo para a próxima geração. E a outra, a última, é a humildade. Aí eu faço uma pergunta, que a gente tem que passar para a próxima geração. Você não vê Deus brigando com Jesus? Você não vê Deus brigando com o Espírito Santo? Você não vê, é a unidade, a divindade. Mateus 28, 19, mais uma vez, vai falar disso. Nós temos que ter unidade, para ter o conjunto que nós levamos a palavra. Nós fazer o líder. Não adianta só um fazer o líder. Se não tiver unidade, se tiver concordância, se a gente não for fiel. Agora nós temos a fé, temos uma palavra, temos uma oração. O que falta para ganhar o mundo? A concordância. Não adianta a gente ter fé, não adianta a gente orar, não adianta a gente ter palavras se a gente não tiver união. Gênesis, eu não coloquei aqui, mas veio agora na memória. E eu acho interessante. Gênesis no capítulo 11, se eu não me engano. Os homens da terra vão fazer, vai pensar em edificar uns muros, uma torre. Vai edificar uma torre. Eu acredito fielmente na palavra. Se falou, seja espiritualmente ou materialmente, eu acredito. Ele vai fazer, ele vai legislar para um lado
O que eles falam? Eles falam assim, ó, nós vamos edificar e nós vamos subir a torre até chegar lá ao céu. Aí Deus lá de cima, olhando, vai falar assim, vamos dar a língua desse povo tudo, discordar, porque eles vão conseguir. E eu acredito que se Deus deixa, eles subem até o céu, porque é a palavra que está dizendo. Então tem que ter concordância. Se Deus interviu, quem dirá nós? Por isso que a gente tem que ter concordância, ser fiel. Aí o Espírito Santo age. Isso nós temos que passar para a próxima geração. Não ter competição. Nem competição, nem outras coisas que tiram o foco. Então a gente tem que ter unidade. Todo mundo na mesma direção, na mesma visão. Passarmos isso para a próxima geração. João, nos Evangelhos de João, no seu capítulo 10, versículo 15. Ainda é unidade. Jesus falando. Unidade. 2 Coríntios 13, 13. Irmão? O outro irmão, 1 João 5. Versículo 7. 2 Coríntios 13, 13. E a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós. Amém. Salve essa pessoa, olha. Vence? 1 João 5, 7, 8. Então, a unidade. O exemplo é a habilidade. O exemplo é o nosso Deus, Jesus, e o Espírito Santo que habita em nós. Irmão, já estou terminando já, tá? Glória a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. 1 João 5. Quando 1 João 5, capítulo 5, versículo 7 e 8. O enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me põe nos pingentes. É primeira. Fechou. Porque três são os que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E esses três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, e a água, e o sangue. E esses três comportam Unidade. Então nós precisamos ter unidade. Amém. Nós devemos passar para a próxima geração. É isso, irmão. Os desafios que nós temos de passar, primeiro é ser exemplo, para depois nós começarmos esse desafio de mostrar para a próxima geração o que deve fazer. Porque nós já estamos indo embora, mas é a geração que, se Jesus não voltar, né? E há quatro formas de fazer evangelismo.
sua vida. Então, nós temos que passar isso para a próxima geração. Eles não vão ficar parados, não vão ficar estagnados. Tem que estar fazendo alguma coisa. Tem que estar levando as boas novas. Porque senão, né? Esse é o não atrapalhar. Às vezes não é atrapalhar de atrapalhar. Só de você ficar parado, você já está atrapalhando. A alma está te esperando. E nós temos que passar para essa próxima geração isso. E mostrar o caminho da fé, mostrar o caminho que é da oração, mostrar o caminho. Porque se você não tiver intimidade com o dono da obra, aquele que começou a boa obra, mas ele vai começar a boa obra. Começou, vai terminar? Vai terminar. Mas creia, meu irmão, porque assim, se você não quiser, como que ele vai terminar se você não quer? Tem que passar isso aí para a próxima geração. Tem que ficar firme e buscar. Amém, irmão? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, né? É isso, irmão. Amém, Jesus. Desafio, pastor, quer falar alguma coisa? Estava esperando você falar, conversar. Não quis conversar.